Olá, gente, bom dia. Então, hoje a gente vai fazer algumas questões, né? Vou passar outras para que vocês tentem fazer em casa e aí a gente vai tirando as dúvidas, ok? Vamos escolher a câmera 3, por favor. É aqui. Então, essa primeira questão ela fala o seguinte: considere um perfil de velocidade, um perfil parabólico de velocidade, né? A mais BY ao quadrado, e ele pede para determinar o gradiente de velocidade e a tensão de cisalhamento em y igual a zero e em y igual a menos 100 milímetros, né? E ele pede para considerar também um fluido com viscosidade dinâmica igual a 8 vezes 10 a menos 3 kg dividido por metro vezes segundo. Bom, a primeira coisa que a gente faz nessa questão é calcular o gradiente de velocidade, que é o que ele está querendo. Então, o gradiente de velocidade nada mais é do que o dv dy, né, que é a derivada dessa função. Então, a derivada dessa função é igual a 2 vezes b vezes y. Porém, aqui a gente tem um problema, eu não sei quem é b. Eu preciso encontrar esse valor de b, né? E como é que eu vou encontrar esse valor de b? Eu vou trabalhar com as condições de contorno. E o que seria, professor, essas condições de contorno? Essas condições de contorno seriam as informações que eu consigo retirar desses pontos onde eu conheço, por exemplo, a velocidade e o y. Porque como o objetivo é encontrar o a e o b, né? Eu preciso conhecer a velocidade e esse y. Como a gente tem duas incógnitas aqui, eu vou precisar encontrar dois valores de velocidade e as suas correspondências em relação ao y. Então, isso é o que a gente chama de condição de contorno. Como a primeira condição de contorno, a gente pode levar em consideração que para y igual a zero, a gente tem a velocidade igual a 2,5 metros por segundo. Não entendi, professor. Uai, vamos lá. Meu y igual a zero é aqui, ó. Esse é o meu y igual a zero. Nesse ponto é onde eu tenho a minha velocidade máxima, que é 2,5. Essa é a nossa primeira condição de contorno. Ok? Quando a gente encontra essa condição de contorno, depois que a gente tem isso, a gente substitui esses valores de velocidade e de y na equação, nessa equaçãozinha aqui, ó, né? Então, substitui o v por 2,5 e substitui o y por zero. Com isso, eu encontrei o a, que é 2,5, certo? Não vamos se preocupar agora com unidade, não vamos precisar se preocupar agora com unidade, não, ok? Porque eu já sei que está tudo no sistema internacional, com a exceção do y igual a menos 100, que está em milímetro, né? Que é só eu transformar para metro, certo? Vamos usar agora a outra condição de contorno, ou seja, para y igual a menos 0,1, qual vai ser minha velocidade? Ou seja, para o y nesse ponto aqui, ó, que é menos 100 milímetros, transformando para o sistema internacional, eu tenho que trabalhar com metro, né? Menos 0,1. A minha velocidade ela vai ser zero, porque a gente já sabe que pela condição de não escorregamento aqui nesse ponto, a minha velocidade ela sempre vai ser zero quando o fluido está em contato com uma superfície. Então, substituindo na mesma equação, né, sabendo que o a é o 2,5, que eu já tinha encontrado, substituindo na mesma equação, eu tenho como saber o b, né, que o b é o que vai me interessar. Só um pouquinho de paciência, porque é uma ferramenta nova que eu estou usando. Então, aos poucos, a letra vai ficando melhor e as aulas também. Então, substituindo aí, eu encontro o b. O meu b, ele vai ser menos 250, certo? Mais uma vez, não vamos se preocupar com as unidades por enquanto. Mas se vocês quiserem encontrar as unidades, serve como exercício. Tá joia? Então, professor, eu consegui já encontrar o A e o B.
Então, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou simplesmente substituir o B na minha equaçãozinha dv dy, aqui, ó, que é igual a 2b vezes y, e aí eu encontro o gradiente de velocidade. Substituindo, menos 2 vezes 250, vezes o y, eu tenho que o meu dv dy vai ser igual a menos 500y, que é a resposta que a gente tem lá. Ok? Essa é a resposta. Partindo para a letra B, o que é que eu vou querer encontrar na B? Na B eu vou querer encontrar a tensão de cisalhamento, né? E como é que eu encontro essa tensão de cisalhamento? A tensão de cisalhamento a gente já viu que ela é dada pela equação da viscosidade absoluta multiplicado pelo gradiente de velocidade, dv dy, tá? Isso aqui parece um x, mas é um y, ok? E aí eu vou substituir os valores nessa equação, tá? A viscosidade multiplicado por menos 500y, que foi o valor do gradiente de velocidade que eu encontrei anteriormente, certo? Sendo que aí a gente tem uma coisa que é interessante a gente saber. Quando eu calculo o gradiente de velocidade, é só fazer a derivada da minha função. Mas, quando a gente quer calcular a tensão de cisalhamento, geralmente a gente pede essa tensão de cisalhamento num determinado ponto. E esse ponto, na verdade, a gente vai colocar aqui, ó, no gradiente de velocidade. Nesse nosso caso, ele pede o gradiente de velocidade aqui, ó, no y igual a zero, e aí já fica logo de cara para vocês a resposta de que a tensão de cisalhamento aqui vai ser zero, não precisa nem fazer cálculo, e ela vai ser zero simplesmente porque no ponto onde eu tiver a velocidade máxima, a minha tensão de cisalhamento ela vai ser zero. Então, como a minha velocidade máxima é aqui no centro, nesse ponto o tal vai ser igual a zero, não preciso nem calcular, não preciso fazer nenhum cálculo. E o outro ponto, que é esse que a gente está calculando agora, ele está querendo saber a tensão de cisalhamento aqui, ó, embaixo, que seria a minha tensão de cisalhamento máxima no ponto, aqui, ó, no ponto y igual a menos 1. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu gradiente de velocidade que eu calculei na questão anterior e eu vou substituir o y pelo ponto que ele me deu, nesse caso, por menos 0,1. Então, substituindo, né, para achar esse gradiente de velocidade, a gente tem que o dv dy para y igual a menos 0,1 é igual a 50, certo? Mais uma vez, não vou colocar aqui as unidades, porque eu já sei que está tudo no sistema internacional e vai dar tudo certo, mas para vocês seria interessante vocês fazerem uma análise para saber quais são essas unidades, para que vocês não confundam no futuro, ok? Bom, então calculando a tensão de cisalhamento, né, levando em consideração que a viscosidade dinâmica, então calculando a minha tensão de cisalhamento, 8 vezes 10 a menos 3, que é a viscosidade dinâmica, né, vezes, isso aqui são as unidades da viscosidade dinâmica, metros por segundo, né, vezes o gradiente de velocidade, que é igual a 50 sobre segundo, ou seja, 1 sobre segundo, esse perfil de velocidade, né? Então, substituindo aqui as unidades, a gente tem que a tensão é igual a 0,4 quilograma dividido por metro vezes segundo ao quadrado. Sendo que eu vi, professor, que a tensão é dada em Pascal. Essa unidade que está aí de quilo dividido por metro vezes segundo ao quadrado é Pascal? É. Se a gente multiplicar e dividir por metro, matematicamente a gente não fez nada. Mas olha só que coisa interessante. O quilo vezes o metro por segundo ao quadrado é o Newton,
quilo vezes metro por segundo ao quadrado é newton. Então eu tenho newton dividido por metro quadrado, que é o nosso pascal, certo? Aqui para vocês, ó, a tensão é 0,4 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado dividido por metro quadrado. O quilo vezes metro por segundo ao quadrado, como eu já falei, é o newton, dividido por metro quadrado, que é pascal. Então, a gente tem que a tensão 0,4 pascal. Assim, a gente resolve a nossa primeira questão. Joinha? Obrigada, Priscila, pelas informações. Então, essa questão 3 que a gente vai fazer, ela fala o seguinte, ó. A distribuição de velocidades do escoamento de um fluido newtoniano num canal formado por duas placas paralelas e largas é dada pela equação abaixo. Então tá aí a equação, que ela é o perfil de velocidade, né? Aqui a gente tem duas placas, né? Duas placas planas, paralelas, estacionárias, e aqui eu tenho um fluido escoando no meio, o que me dá uma velocidade maior aqui no centro, né? Onde vê a velocidade média, o fluido apresenta uma viscosidade dinâmica de 1,92 newton vezes segundo por metro quadrado, considerando que V é igual a 0,6 metros por segundo e H é igual a 5 milímetros, determina a tensão de cisalhamento na parede inferior e a tensão de cisalhamento que atua no plano central. Bom, aqui, como a gente já fez na aula anterior, a gente começa pelo B. Por que começa pelo B, professor? Porque eu já sei que a tensão vai ser zero. E por que a tensão vai ser zero? Porque ele está pedindo para calcular aqui, ó, no ponto onde eu tenho a minha velocidade máxima. Vocês percebem por essas setas. Quanto maior a seta, maior a velocidade. Então, esse ponto aqui é o único onde eu não tenho variação de velocidade. A minha velocidade, ela é uma velocidade máxima. No ponto de velocidade máxima, a minha tensão, ela vai ser zero. Então, vamos para o A. No A, ele quer que a gente calcule a tensão de cisalhamento na parte inferior do canal, né? Então, para que a gente calcule essa tensão de cisalhamento na parte inferior do canal, a gente joga a equação. Tensão é igual a μ multiplicado por dV dy, né? Só um adendo aqui, esse dV dy, ele só aparece aqui porque o meu perfil de velocidade não é uniforme. Se o meu perfil de velocidade fosse uniforme, eu trabalharia simplesmente com uma variação entre essas duas velocidades dividido pela distância entre esses dois pontos. Era simples desse jeito, ok? Mas retomando, eu quero calcular a minha tensão de cisalhamento na parte inferior. Então, na parte inferior, o meu y, aqui, ó, vai ser o menos h. Professor, eu poderia substituir logo o valor de h pelo 5 ou por 5 vezes 10 a menos 3? Poderia, mas eu prefiro trabalhar com h e eu vou dizer para vocês daqui a pouco por quê. Qual é o motivo de eu preferir trabalhar com esse h, ok? Então, para a gente resolver essa questão, vamos primeiro calcular separadamente, eu prefiro fazer assim, o gradiente de velocidade. Fica mais fácil, melhor da gente observar. Então, gradiente de velocidade vai ser simplesmente a derivada dessa função aqui, ó, né? Sendo que essa função, ela é uma função um pouco difícil da gente visualizar, né? E algumas pessoas podem ter dificuldade de derivar essa função da forma como ela está aí, certo? Então, antes da gente derivar essa função, vamos tentar dar uma melhorada na função. Então, aqui eu tenho a função u, que é igual a 3v sobre 2, né? Eu estou multiplicando essa parte aqui de fora pelas partes de dentro, né? Então, fica 3v sobre 2,
menos 3VY ao quadrado sobre 2H ao quadrado. Eu só fiz multiplicar, tá? O termo de fora pelo termo de dentro dos colchetes, ok? Professor, a gente ainda pode melhorar essa função, então vamos melhorar. Essa função fica 3V sobre 2 menos 3V sobre 2H2 vezes y elevado ao quadrado. Deixa eu só dar uma melhorada aqui nesse y elevado ao quadrado. Por que você fez desse jeito, professor? Isso aí é a mesma coisa, tá? Mas é porque aí, ó, o que é que a gente tem? A gente tem uma função do tipo a menos by ao quadrado. Ou seja, já fica mais fácil da gente derivar essa função, né? A menos by ao quadrado. Ok? Então, derivando a minha função para encontrar o gradiente de velocidade, né? Du dy, eu tenho que esse gradiente de velocidade, depois que eu derivo, dá igual a 3v y dividido por H2. Ok? Depois que eu fiz a derivada, né? Passei esse 2 para cá, cancelei o 2 com esse 2 de cima, cheguei nesse gradiente de velocidade. Aplicando o ponto de tensão, ou seja, y igual a menos h, onde tiver o y aqui, desculpa, eu só confundi um pouquinho, aqui é menos, né? Eu esqueci de colocar aqui o sinal de menos, mas aqui é menos 3VY dividido por h ao quadrado, substituindo o y por menos h, a gente tem 3VH dividido por h ao quadrado. Então, cancela o h com o h, e eu tenho 3V dividido por h. Isso é o perfil de velocidade, ou o gradiente de velocidade já no ponto que eu estou querendo. Então, para que a gente calcule a tensão de cisalhamento, é só multiplicar esse perfil de velocidade, ou esse gradiente, pela viscosidade. Então, eu tenho viscosidade multiplicado por 3V dividido por H. Substituindo os valores que já são fornecidos lá no sistema, né, do gradiente de velocidade, nós temos a viscosidade 1,92. Né? Ele trouxe Newton por metro quadrado vezes segundo. Então, Newton por metro quadrado vezes segundo, vezes 3, vezes a velocidade média, 0,6 metros por segundo, né? 0,6 metro por segundo, dividido pelo H. Aí sim eu substituo o valor do H. Só lembrando que se vocês quiserem substituir antes, não tem problema nenhum. O H é 5 milímetros, eu preciso transformar para metro. Se eu não transformar para metro, vai dar errado. Então, 5 vezes 10 a menos 3. Né? Deixa eu só dar uma melhorada aqui no 5. 5 vezes 10 a menos 3 metro. Aí eu vou cancelar o metro com metro. Vou cancelar o segundo com o segundo. E vai ficar o Newton por metro quadrado. Ok? Então, resolvendo essa continha simples, eu tenho que a minha tensão de cisalhamento ela vai ser igual a 691,2, igual ao que vocês viram lá na resposta. Isso aí é Newton por metro quadrado, tá? Que é a mesma coisa do Pascal.
ok? Então, com isso, a gente resolve mais uma questão. E a questão 3, vocês vão tentar resolver. Então, gente, essa primeira questão eu vou só mostrar para vocês como é que a gente resolve. É uma questão simples, uma questão só de unidades, né? De conversão de unidades. Isso aqui vocês precisam treinar, porque senão a gente não consegue sair do lugar, certo? Vou mostrar aqui para vocês que é uma forma simples de resolver. Nesse primeiro caso eu tenho 1.180 quilos por metro cúbico e eu quero transformar para libra-massa por pé cúbico. Então, uma forma da gente resolver. Como é que a gente faz isso? Então aqui eu tenho aqui eu tenho 1.180 kg por metro cúbico. Eu quero transformar, como eu falei para vocês, para libra-massa por pé cúbico. Então a gente vai e faz assim, ó, coloca um sinalzinho de vezes. E aí percebam, como eu quero transformar primeiro o quilo para libra-massa, eu preciso sumir com esse quilo daqui. Então a única forma de eu sumir com esse quilo daqui é colocando esse quilo aqui embaixo, certo? Eu coloco esse quilo aqui embaixo, porque aí depois quando eu terminar eu vou cancelar esses quilos. Então eu venho aqui, ó, coloquei o quilo embaixo, coloquei o libra-massa em cima. Aí eu venho e procuro a relação da libra-massa com quilo. Tá aqui, ó, 1 libra-massa equivale a 0,4536. Então eu venho aqui, ó, 0,4536. Desculpa aí mais uma vez a letra, tá? Mas eu estou me adaptando ainda com esse negócio aqui, certo? Então, 1 libra-massa, aqui, ó, 1 libra-massa equivale a 0,4536 kg. Coloquei aqui. O que é que eu vou fazer agora? Coloco mais um sinal de vezes e vou agora eliminar ou substituir o metro cúbico pelo pé cúbico. Como o metro cúbico está embaixo, eu coloco o pé cúbico embaixo também. Então, eu venho aqui, ó, o pé cúbico embaixo, metro cúbico em cima. Então, colocando os valores aqui, a gente vem aqui, ó, e vê que um pé cúbico, ó, um pé equivale a 0,3048 metros, né? Então eu venho aqui e eu coloco, ó, 0,3048 metro cúbico está para um pé cúbico. Mas aí percebam, aqui a relação está de pé para metro e não de pé cúbico para metro cúbico. Então é só eu elevar isso aqui à terceira, elevo isso aqui à terceira. Então o que é que a gente tem? Ó? A gente cancela quilo com quilo, aí vai ficar o libra-massa, a gente cancela metro cúbico com metro cúbico e fica o pé cúbico. Ou seja, se vocês observarem e vocês fizerem essa conversão, vocês vão ver que a resposta vai... Então, a resposta vai ser 73,7 libra-massa por pé cúbico. Ok? Então, as próximas vocês fazem. Então, gente, essa questão eu vou deixar para que vocês resolvam ela. Vou dar só uma explicação geral aqui, aí vocês resolvem, tá? E qualquer dúvida vocês vão tirando comigo, certo? Então, essa questão ela fala o seguinte, ó, um bloco cúbico
pesando 10 libras força e com arestas de 10 polegadas, é puxado para cima sobre uma superfície inclinada, sobre a qual há uma fina película de óleo SAE10W. Isso aqui para a gente é o tipo do óleo, não interessa, a 100 graus Fahrenheit. Se a velocidade do bloco é de 2 pés por segundo e a película do óleo tem 0,001 polegada de espessura, determine a força requerida para puxar esse bloco. Suponha que a distribuição de velocidade na película do óleo é linear. Isso aqui é importante, tá? A inclinação da superfície a partir da horizontal é de 50 graus. Então a gente teria mais ou menos essa situação aqui, né? Então aqui eu teria uma superfície inclinada, completamente torta, né? Aqui eu tenho um bloco, eu vou fazer de uma forma um pouco mais exagerada, mas seria basicamente isso, né? Para a gente poder acompanhar. Bom, aqui eu tenho um bloco, né? Que está sendo puxado para cima e que tem uma película, né, de óleo. Então essa película de óleo aqui ele vai ter uma espessura que a gente pode chamar de L, para utilizar os mesmos termos que a gente utilizou nas nossas equações, certo? Aqui eu vou ter uma força, né, puxando esse bloco para cima, e o exercício fala que o bloco ele tem um peso, certo? Então, para que a gente calcule essa força aqui, e aqui o ângulo que ele fala que é de 25 graus, esse é o ângulo, né? E ele pede o que? Ele pede para determinar essa força aqui, ó. Então, na hora que eu estou aplicando uma força para fazer com que esse bloco ele suba, e se esse bloco ele está sobre uma película de óleo, vai haver nessa película de óleo aqui uma tensão de cisalhamento, né? Eu vou ter aquele mesmo caso que a gente estudou, eu vou ter uma deformação desse fluido, todo aquele passo. E aí eu comentei com vocês, nas nossas aulas, que a força de cisalhamento, né, que seria essa força F aqui, minha força de cisalhamento, ela é simplesmente igual à tensão de cisalhamento multiplicado pela área. Essa área aqui é a área de contato. Então, analisem isso quando vocês forem resolver a questão. É a área de contato que eu tenho desse bloco com o fluido, ok? Mas aí eu já sei que a minha tensão de cisalhamento, ela é dada pela viscosidade multiplicado pelo gradiente de velocidade, caso o meu perfil não seja uniforme. Mas aqui ele está falando que o perfil é linear. Então, se o perfil é linear, basta que eu conheça a variação entre as duas velocidades, né, que eu vou chamar aqui de ΔV, a variação normal entre as duas velocidades. Que velocidade é essa? É a velocidade da parte de cima do fluido e menos a velocidade na parte de baixo. Percebam que a velocidade na parte de baixo vai ser zero, porque essa superfície aqui está parada. Então eu vou levar em consideração só a velocidade do bloco. Isso aqui dividido pela espessura, ou seja, pelo L, multiplicado pela área. Mas vejam, eu vou precisar trabalhar, o que ele quer na verdade encontrar é essa força aqui, ó. Sendo que essa força, se vocês forem observar, ela é um somatório, né? Somatório de forças. Eu não tenho só essa força que está agindo, eu tenho essa força que é a que eu quero, eu tenho essa força peso, que eu também estou querendo, e existem as outras forças, né? Como por exemplo a força normal, existe essa força aqui ao contrário, que eu vou precisar encontrar também, né? Que eu posso chamar de alguma outra coisa, por exemplo, um P, né? Que seria essa força aqui. Então, o que é que a gente precisa fazer? Precisa decompor essa força, já que eu tenho um somatório aqui, para achar a questão. Então, se a gente decompor essa força, eu tenho que essa minha força aqui, que é a força que eu estou querendo, né? Ela vai ser força menos a força peso seno de θ, que isso aqui vai ser igual a μ
vezes o ΔV dividido pelo L multiplicado pelo A. Ok? Eu precisei decompor essa força, certo? Eu tenho que levar em consideração também isso daqui, ó. Essa força ao contrário, ela é o quê? Se eu decompor essa força aqui ao contrário, vai ser o peso seno de θ, certo? Seria essa força menos essa. Como ele quer essa força aqui, então a gente pode encontrar ela dessa forma. Vai ser igual viscosidade vezes o ΔV dividido pelo L vezes a área, mais a força peso seno de θ. Então essa seria a equação que eu vou utilizar. Eu preciso atentar para algumas coisas. Eu tenho aqui, ó, algumas unidades que são dadas em polegada e outras unidades que são dadas em pé. Então eu preciso transformar de uma para outra para que eu consiga deixar tudo homogêneo. Eu não posso trabalhar com uma parte em polegada e com a outra parte em pé, tá? Eu não tenho como fazer isso daqui, tá joia? Então, através dessa equação e dessa explicação que eu falei, vocês já conseguem resolver essa questão. Tá ok, gente? Abração. Tempo parceiro suficiente. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos aqui com o Rodada Forte.